Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa primeira aula de questão comentada da disciplina de Noções da Eletricidade e Eletrônica. Então, nesta aula, nós vamos fazer conversões dos números decimais para binários e de binários para decimais. E aqui na nossa primeira questão, nós temos que converta o número 10 para binário. Como fazemos isso? Fazemos através de divisões sucessivas. Então, vai ser 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10, resto 0. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4, resto 1. E 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2, resto 0. Por que a divisão sucessiva foi pelo número 2? Porque ele é a base do sistema numérico binário. Então, a cada divisão, eu fui guardando o resto destas operações. Quando cheguei aqui no final, de baixo para cima, eu tenho a minha resposta. Então, no caso aqui, 10 convertido para binário vai ser 1, 0, 1, 0. Tá certo? Então, agora vamos para a segunda questão. Na segunda questão, converta 1010 para decimal. Certo? O número é 1, 0, 1, 0. A primeira coisa que devemos fazer é colocar expoentes em cima deste número. Então, vai ser 0, 1, 2 e 3. Sempre da direita para a esquerda, tá certo? Então, aqui vai ser 0 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 à terceira. Agora, 0 vezes 2 elevado a 0 dá 1, mais 1 vezes 2 elevado a 1 dá 2, mais 0 vezes 2 ao quadrado dá 4, mais 1 vezes 2 à terceira dá 8. Agora, basta resolver cada operação desta. 0 vezes 1 dá 0, mais 1 vezes 2 dá 2, mais 0 vezes 4 dá 0, mais 1 vezes 8 dá 8. Então, somando tudo, vai dar 10, certo? Então, se eu converter este número 1010 de binário para decimal, nós vamos ter o representante decimal número 10. Terceira questão. Converta o número 5 para decimal. Como nós vamos fazer? Através de divisões sucessivas do número 2, porque ele é a base do sistema binário, tá certo? Então, agora vamos iniciar o procedimento. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4, resto 1. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2, resto 0. Então, de baixo para cima, nós encontramos a resposta, que vai ser 1, 0, 1. Converta o número 101 para decimal. Um, 0, 1. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o expoente da direita para a esquerda em cima dos números que eu quero converter. 0, 1 e 2. Tá? Então, agora, vamos fazer 1 vezes 2 elevado a 0, mais
0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 ao quadrado. Então, vai ser 1 vezes 2 elevado a 0 dá 1, mais 0 vezes 2 elevado a 1 dá 2, mais 1 vezes 2 ao quadrado dá 4. Resolvendo as operações aqui, nós temos que 1 vezes 1 dá 1, mais 0 vezes 2 dá 0, mais 1 vezes 4 dá 4. Somando tudo, vamos ter o resultado 5. Então, isso significa que a operação que a gente fez naquela outra questão, em que a gente convertia 5 para binário, que deu 101, está correta. Porque nós vimos aqui, né, convertendo de binário para decimal, que o resultado foi 5. Converta o número 8 para binário. Vamos fazer o mesmo procedimento. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 8 dá 0. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4 dá 0. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 menos 2 dá 0. Então, de baixo para cima, eu vou obter a minha resposta, que vai ser 1, 0, 0, 0. Converta o número 1000 para decimal. 1, 0, 0, 0. A primeira coisa a fazer é colocar os expoentes da direita para a esquerda. 0, 1, 2, 3. E realizar a operação que a gente fez anteriormente na outra questão. Então, vai ser 0 vezes 2 elevado a 0, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 à terceira. Então, agora vai ser 0 vezes 1, porque 2 elevado a 0 dá 1, mais 0 vezes 2 elevado a 1, que dá 2. Então, vai ser 0 vezes 2, mais 0 vezes 4, porque é 2 ao quadrado. Então, resulta 4, mais 1 vezes 8, porque é 2 à terceira. Resolvendo a equação, nós temos 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, vai ser 0 vezes 1, 0. Mais 0 vezes 2, 0. 0 vezes 4, 0. E 1 vezes 8 dá 8. Então, a nossa resposta é 8. Sétima questão. Converta o número 9 para binário. Então, mais um exemplo aqui, né? Nós vamos fazer agora com o número 9. Divisões sucessivas por 2, porque é a base do sistema binário. 9 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 9 menos 8 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4 dá 0. E 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 menos 2 dá 0. E de baixo para cima, nós temos 1, 0, 0, 1. Então, este é o representante do número 9 em binário. Então, agora, na nossa oitava questão, nós vamos converter o número 1001 para decimal. Então, vai ser 1, 0, 0, 1. Da direita para a esquerda, eu vou colocar os expoentes. 0, 1, 2, 3. A primeira coisa que deve ser feita aqui, quando você quer converter de número binário para decimal. Então, agora vai ser 1 vezes 2 elevado a 0, mais 0 vezes
2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 à terceira. Então, aqui vai ficar 1 vezes 1, porque 2 elevado a 0 dá 1. 0 vezes 2, porque 2 elevado a 1 dá 2. Mais 0 vezes 4, porque 2 ao quadrado dá 4. Mais 1 vezes 8, porque 2 à terceira dá 8. Então, agora vamos resolver cada um deles. 1 vezes 1 dá 1, mais 0 vezes 2 dá 0, mais 0 vezes 4 dá 0, mais 1 vezes 8 dá 8. Então, somando tudo, vai dar 9. Nona questão. Converta o número 20 para binário. Então, mais uma vez, iremos executar a divisão sucessiva por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 2 dá 20. 20 menos 20 dá 0. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10 dá 0. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 5 menos 4 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2, resto 0. De baixo para cima, nós obtemos a resposta, tá certo? Então, a resposta será 1, 0, 1, 0, 0. Tá certo? Porque a cada operação de divisão por 2, eu vou guardando o resto. E quando chegar neste elemento aqui, e não puder mais ser dividido por 2, então eu vou obter a resposta de baixo para cima. Por isso que ficou 1, 0, 1, 0, 0. E na nossa última questão, nós vamos converter o número 1101 para decimal. Então, aqui, como vocês já sabem, temos que colocar os expoentes em cima do número que eu quero converter. Da direita para a esquerda, 0, 1, 2, 3. Então, agora vai ser 1 vezes 2 elevado a 0, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 à terceira. Então, vai ficar 1 vezes 2 elevado a 0 dá 1, mais 0 vezes 2, porque 2 elevado a 1 dá 2, mais 1 vezes 4, porque 2 ao quadrado dá 4, mais 1 vezes 8, porque 2 à terceira dá 8. Resolvendo a equação, nós temos 1 mais 0, mais 4, mais 8. Resultando no número 13, tá certo? Então, aqui, o número 13 é o representante em decimal deste número binário que a gente acabou de converter, que no caso é 1101, tá certo, minha gente? Então, essas foram as questões que eu quis vir aqui para resolver para vocês. E então, por hoje é só e até a próxima aula.